Pronto, Podemos ir começando. podemos começar. Ora bem, então o nosso objetivo aqui durante este período, eu sei que hoje há futebol, portanto já há bocado avisaram-me, atenção que hoje há futebol e Portugal pode ganhar o sexto jogo seguido sem perder, portanto a ideia aqui é no espaço de uma hora e pouco, partilhar convosco aquilo que ao longo destes últimos anos tenho trabalhado nestas áreas do mentoring e nomeadamente na questão dos mentores. Eu ainda fui da geração em que o mentor, no fundo, era o sabichão que ia partilhar aquilo que sabia. Isso era um paradigma de mentoring que já não tem nada a ver com o mundo atual, um mundo cheio de incertezas, um mundo completamente disruptivo, em que mentor e mentee são uma aliança de aprendizagem. Isto é mentor aquele que está disponível claramente para aprender com o seu mentee também, fazerem uma caminhada de cocriação e, acima de tudo, e genuinamente, portanto, aquilo que eu subscrevo são os códigos de ética, logicamente, daquela que é a maior instituição mundial nesta área, portanto, é a MCC, em que tem no seu código de ética, no ponto 7, salvo erro, de que o mentor é alguém que serve, e esta palavra é uma palavra cada vez menos na moda, mas que é muito forte, serve as expectativas e os objetivos do seu mentee. Portanto, nós estamos aqui, ainda por cima, nesta entidade tem a ver com a SEG, nós estamos aqui numa atitude de partilha, porque realmente eu sou daqueles fãs que acredito que a partilha é a verdadeira alma da vida dos negócios. Portanto, o que eu vou partilhar convosco, eu vou partilhar para uma tela, vamos fazer uma viagem por aquilo que é a minha visão e também a minha parte, as minhas experiências, daquilo que eu acho que deve ser um mentor e daquilo que os meus amigos entendam, entrarmos em diálogo, conversarmos, etc, etc. Portanto, a primeira questão que eu punha aqui é que eu entendo o mentee, o mentor, quando tem este propósito. Este propósito, como sabem, há mentoring remunerado, portanto, até é chique, não há nenhum CEO no mundo de elevado nível que não tenha orgulho em dizer que teve um mentor, e até dizer quem ele foi e quem é, etc. Não se passa isso, por exemplo, com o... Não sei porque que isto não está a andar. Onde é que está a minha amiga? Que isto supostamente, os slides estariam a andar. E estão. Portanto, como eu tenho aqui no primeiro slide, mentor, e da forma generosa, porque há muita gente que faz mentoring, aliás, é um conselho que eu dou aos mentores que estão a iniciar nesta área, é que comecem a fazer mentoring pro bono. Porque o mentoring é um bocado como o taxista, é preciso muitos quilómetros. É preciso quilómetros, portanto, aquilo que eu aqui à frente vos vou mostrar é que não há nada mais complexo do que entender o ser humano. São as suas crenças, os seus valores, a sua educação, o seu contexto, todo o ecossistema da pessoa. Portanto, o ideal é nós termos esta lógica, só sei que não sei, ou aquilo que eu sei não me basta. Portanto, se tivermos este propósito de que estamos aqui para os outros a expressar o seu twist, que eu traduzo como relevância, iremos lá. O João, estas coisas hoje em dia estão todas no LinkedIn, não vou perder tempo com isto, portanto, tenho uma carreira muito grande, já passaram, foram 101 países, foram várias experiências de todo o nível e dedico a minha vida a isto, que no fundo é esta a minha missão, que é estar com alguém. Eu assumo o nome para não ser coach, nem mentor, nem essas coisas todas, eu assumo como thinking partner. Eu gosto de estar a pensar com as pessoas e na descoberta de novas possibilidades. Portanto, aquilo que nos une hoje a mim e a vocês aqui, neste período da nossa vida, que será irrepetível, isso é muito importante, este paradigma, quando estamos a trabalhar com alguém, aquele tempo é repetível. Aquele tempo em que estamos com as pessoas, se nós generosamente estamos a dar tudo o que temos, sabemos que estamos a ter um contributo, porque também estamos a ser gratos por esse tempo que nós temos e do lado de lá também para valorizar isso que nós estamos a dar, que é o nosso bem mais precioso, o nosso tempo. Como eu disse há bocado, este é um grande desafio e por isso é que é preciso que haja na mente do mentor uma coisa muito importante. Não é qualquer um que é mentor. E é preciso aprender. Portanto, já não é só partilha, eu sou, eu fiz, eu acho isto. Nós somos muito guiados pelo perceptómetro e pelo achómetro. Portanto, mentoring é uma coisa muito séria e, como tem o nome, mentoring tem sufixo ing no fim. É um movimento. E, portanto, com pessoas que nós sabemos que podem ter crenças, valores, hábitos, costumes, desafios e até sonhos diferentes de nós temos aqui uma grande responsabilidade de ter a capacidade
por exemplo, de trabalhar o mentoring numa lógica inicial do coaching, que é, no fundo, perceber primeiro o inner da pessoa. Porque a grande diferença está aí, entre o coaching, um trabalha o inner, o outro trabalha os desafios, trabalha os objetivos, trabalha metas, e já vocês vão ver como é que tudo se enquadra. A vantagem prática do mentoring, e aqui é que o mentoring, e garanto-vos, o mentoring começa a estar cada vez mais a ter modelos diferentes, a adaptar-se a estas tendências que são as globais, da velocidade, da digitalização e da inovação. Estas são as três tendências universais. E como tal, e como ninguém sabe o que aí vem, o Covid veio acelerar isto, ninguém sabe o que aí vem, a vantagem da prática é esta, é nós darmos e recebermos contexto, mais do que dar conselhos. Porque o mentoring no passado era muito nesta lógica de dar conselhos. Olha, eu se fosse assim, eu penso que ia fazer isto, quem eu pode ajudar esse cicrano, etc. E já vão perceber porque é que eu falo nisto nas vantagens práticas. Por outro lado, isto é uma coisa que eu aprendi com o Papa Francisco. Curiosamente, eu tive o prazer de já estar 4 vezes com ele, e numa das vezes, éramos empresários, todo o mundo, era um evento curiosamente, através da ACES, foi muito engraçado, da Unipac, e ele disse-nos que nós devíamos pensar em gerar fruto mais do que resultados. Vamos imaginar o que é isto. Eu vou a um restaurante e digo, comi muito bem. Foi bom e barato. Isso foi resultado. Se eu disser, aquele restaurante é ótimo, sinto-me tranquilo, as pessoas são todas muito simpáticas, vou recomendar aos amigos, é um sítio onde eu gosto de estar. Aí foi fruto. Eu levo mais do que simplesmente trocar uma transação entre comida e valor. Vejam neste momento nas empresas, em constância, eu estou a ter imensos problemas, muito mais com jovens do que com adultos, com inconstância. Ao fim de um ano já querem ser promovidos, ao fim de um ano querem ser expatriados, ao fim de um ano querem ser chefias. Tudo muito acelerado. Porquê? Porque há o amigo que diz eu fui para a Austrália, aquilo é que eu giro, eu fui para ali, etc. E então esta ansiedade, esta vontade de estar sempre a mudar, é tudo focado no resultado. Eu quero, eu quero, eu quero. Ora, num mundo muito dominado por ter, nós temos que conectar muitas pessoas primeiro com o ser. Porque quando o ter e o mundo está nos conflitos que estão a acontecer, geralmente, porquê? Porque os líderes estão preocupados é com o voto, com o ter. Olha o que se está a passar em Espanha. O que se pode passar em Espanha. Não é por Espanha, é porque ou eu governo ou governas tu. Então, aqui não é uma questão de fruto, é uma questão de resultado. E nós vamos encontrar hoje, e para aqueles que não têm muita experiência em mente, eu quero vos dizer, vão encontrar as pessoas ansiosas, cheias de incertezas, mas nós também as temos. Se a questão for o fruto mais do que o resultado, nós temos claramente um papel muito mais interessante, no sentido que somos capazes também de transformar as pessoas, que é muito melhor do que, entre aspas, mentorar. Isto é um processo de transformação. Eu até diria um processo bidirecional de transformação. Então, questões para tratarmos nesta nossa conversa. Ferramentas, claro que há. Há ferramentas, há técnicas. Já lá vamos. Eu irei partilhar algumas. Mentoring versus coaching. Mentoring, e vou repetir, mentoring é coaching plus. Ok? É uma pergunta que muita gente faz. O que é isso do mentoring? Utiliza as ferramentas do coaching, ninguém faz nada conscientemente, se não pensar primeiro nessa mesma consciência. Tomar consciência de quê? Portanto, a filosofia, o que está por trás do coaching é consciencialização, responsabilização, ação. Muita gente pensa que o mentoring é ação. O que é que eu vou fazer, como, etc. Ora, aqui há duas, e quem está nas empresas sabe muito bem que estratégia é pensar, tática é fazer. Ora, muita gente pensa que no mentoring irá à procura de alguém, no expert, para o como, quando, com quem, por quanto, etc. Mas há que vir cá atrás, ou pensar. Então, vamos pensar que nós temos, como mentores, perceber o que é isso do coaching. O coaching vai lá dentro ao inner. Ok. És tu, o que é que tu queres? Isto é das coisas mais antigas do mundo. Tem muito a ver, não se esqueçam que fala-se de coaching há 25, 30 anos, o máximo. E mentoring já vem lá de trás. Vocês já vão ler de Sócrates, já vão ver tanta coisa lá vem muito de trás. O mentor era alguém que era contratado para trabalhar com aquela pessoa, etc. Portanto, nós temos de saber integrar o que são ferramentas de mentoring, mas na prática nós temos que trabalhar também esta questão que é o inner do nosso cliente.
o que está lá dentro. E aí não há nada melhor do que pensar assim. Já o meu mentee tomou consciência do que isto é importante para ele, tomou consciência destes desafios, já está num nível de responsabilização, de autorresponsável. Esta vamos trabalhar a ação. Certo? Então, depois, claramente, precisamos ter uma estrutura. Isto não é à balda. Não é uma conversa de café ou de restaurante, então o que é que preocupa? Olha, sabem que é tal, e por aí fora. Claro que há muitos modelos. Eu tenho um livro dessa área de mentoring, vocês vão lá encontrar imensos modelos. Com as startups acontece muito ser convidado para aqueles momentos em que speed mentoring, em que eu falo 5 minutos com o mentee, que a seguir vai falar 5 minutos com outro mentor, a seguir 5 minutos com outro mentor, e aquilo, os pitches têm que ser pitches de 5 minutos, e eu tenho que dar uma resposta naquele sentido. Olha, eu se fosse assim fazia isto. E, portanto, existem modelos para isso, mas vamos falar em mentoring com processo. Vamos estar 10 vezes com o nosso mentee, ao longo destes 10 meses, uma vez por mês. E nós temos que ter estrutura. Também vamos falar sobre isso. Como é que dar exemplos da nossa experiência? Exemplos que inspirem, que provoquem, mas não exemplos que queiremos criar no outro o nosso seguidor. Porque a nossa realidade é a nossa realidade, o nosso contexto é o nosso contexto. Depois, mentoria em grupo, por que não? Cada vez mais. Posso-vos dizer, cada vez mais. E depois esta questão das certificações. Anda, pai, tanto bullshit por este mercado, felizmente não na área do mentoring, ainda, mas tudo o que cheira a negócio, veja, o coaching depois se brinca na televisão, aquelas cenas todas que falamos daquelas senhoras não sei quê, das Susanas Torres, do Zéder, etc. Meus amigos, isto ainda não tocou no mentoring, mas claramente a certificação em mentoring, por exemplo, em entidades credíveis, seja a MCC, que é aquela, claro, que eu subscrevo e defendo, e até temos aqui a assistir o próprio Presidente de Portugal, e, portanto, há coisas... Porquê é que isto é importante por ser importante? Pode ser importante por uma questão, é que a certificação em mentoring, ao contrário do coaching, é um processo ao longo da vida. Portanto, para se ser mentor certificado, fazer uma coisa que é fazer um rewind, toda a nossa experiência profissional, para descobrir o que é que foi o nosso percurso, para depois nós termos esse todo portfólio, o desenvolvemos em contínuo. Não é um certificado, já está. Tu cura, agora sou. Não, és e vais continuar a ser, porque vais ter que fazer uma caminhada ao longo da tua vida. E a formação ao longo da vida, em contextos de incerteza, não é importante, é fundamental. Vamos então ao nosso itinerário. Vamos falar de mentoring, mentor, mentee. Uma coisa muito importante, o flow do mentoring. Se esta sessão só vos sensibilizar para o slide que eu vou mostrar do flow do mentoring, eu fico muito contente. E depois falamos de ferramentas. Posso dizer que quando, eu já não me lembro quantas são, mas posso ver aqui, tal como aconteceu uma vez com o coaching, que fizemos um livro com 20 e tal, só coisas práticas a acompanhar, e já vamos nas 52, isto no mentoring é igual. Tanto nos modelos como nas ferramentas, vocês podem, eu não sei, não, eu depois mostro, mas há um livro nas livrarias chamado Ferramentas Mesmo, que eu sou um coautor, e posso-vos dizer que está sempre a evoluir. De um ano para o outro já se criam 7 ou 8 ferramentas diferentes. O que é importante, acima de tudo, é aquilo que está agora aqui, é a sustentabilidade e ética. Eu defino ética, é uma definição minha, como não fazer o que é suposto de nós como seres humanos. Portanto, quando eu, como ser humano, me sinto mal em determinada coisa... Não fazer, desculpa lá, diga. João, desculpa lá, não fazer... O que é impróprio de mim, como ser humano. Isso é o que eu defendo, é quando eu sinto que passei os limites daquilo que é suposto, eu próprio como ser humano, claramente, se calhar noutro contexto qualquer serão outras coisas, mas para mim ética é uma questão claramente moral, acima de tudo moral. Eu não me sinto bem a fazer isto, não tem lógica eu fazer isto. Por isso é que eu digo, quando nós criamos fruto em vez de resultados, estamos muito bem defendidos nesta questão da ética. Está tudo traduzido em português, no código da MCC, portugal.org, vocês podem lá ver o código de ética que ele está, da MCC, que está muito bem feito. Mas é bom ter presente aquele tal ponto, acho que é o 7, que é muito importante. Eu estou aqui para servir as metas, as expectativas e os objetivos do meu mentee. E esta palavra servir dá-nos um compromisso ético muito grande perante o grupo. Neste momento temos ainda outro compromisso, é que por trás de nós está uma SES, estão valores. E, portanto, aqui ainda é mais importante. O que é essencial nesta questão de sustentabilidade? Contrato de mentoring, saber mesmo, portanto,
A primeira coisa é realmente o que é que o nosso mentee quer daí. Você diz, não, mas isso é mesmo importante. Olha, eu posso-vos dizer, já apanhei mentista, é assim, contratei um senhor que foi caríssimo, um ex-CEO, nananã, eu encontrei-me com ele e esteve 2 horas a falar da vida dele e a gabar-se da vida dele e não partilhou nada. Portanto, ele precisava era do palco para falar dele. E aquilo, outras vezes a pessoa esteve ali só me queria, no fundo, era fazer negócio comigo. Portanto, eu já apanhei assim cenas muito que por cá. O contrato de mentoring é o quê para quê? O quê para quê? Reparem uma coisa, se vocês como mentores, o que é que vocês vão dar? Vão dar 10 horas do bem mais precioso, que é o vosso tempo de vida e a vossa experiência. Portanto, tem que haver um contrato. E o contrato tem que ter coisas muito claras, como a marcação das sessões, os dias, as horas. Às vezes as pessoas sabem que às vezes o que é grátis não é apreciado. E eu menti, que às vezes, desculpa, olha, até me esqueci que tínhamos sessão hoje. Atenção, é preciso chamar a atenção de que o que estamos ali a fazer é precioso. É preciso respeitar isso, nós próprios também com a nossa agenda. Depois a questão da integridade. Isto é uma relação de confidencialidade. Temos muito hábito, muita tendência. Sabe, eu tive um diretor-geral quando eu trabalhava no imobiliário, que não. Numa das minhas experiências da vida, tirem lá a Unilever ou tirem lá não sei o quê. Bem, eu tive um colaborador que era a Maria, que, atenção, a confidencialidade, às vezes nós achamos que aquilo não é o facto de eu ter falado nesse nome não é problema nenhum. Mas o mundo é muito pequeno, isto é uma ervilha. E de repente estamos a ferir um princípio muito, muito importante. Comportamento apropriado. Este comportamento apropriado é exatamente, há uma máxima muito engraçante que é, pensar nisto, 75% do tempo, isto é um número abstrato. Já me aconteceu, um cliente, até me lembro que foi do Norte, que me disse, eu estou a falar a hora e meia e você não disse nada. Está a entender? Portanto, o tempo é do mentee. O tempo é do mentee. E, portanto, aqui temos que ter alguma questão que é escuta ativa e presença. São duas palavras. Ouçam, escutar é arte, falar é necessidade. Nós, como ser humano, queremos falar. E quando às vezes, reparem bem, quando às vezes não temos a ansiedade de falar, deixamos de estar presente, deixamos de estar a escutar. E aquela palavra não dita, que às vezes está por trás do que a pessoa disse, e nós não demos aqueles segundos mais de silêncio, não demos aquele bocadinho em que assim, espera aí, deixa eu ver se há mais qualquer coisa. Eu uso muito esta expressão. E às vezes, a partir daí é que saem as coisas. Isso então quer dizer o não ter a capacidade de reformular. Então deixe-me ver se eu percebi. Você está-me a querer dizer, vou dar um exemplo prático. O jovem queria franchizar o seu negócio. Oficinas de reparação de computadores. E eu perguntei-lhe, você sabe a definição de franchising? E ele, não, então é replicação do negócio. Não. Replicação de negócio de sucesso. O seu negócio já tem sucesso. E ele, eu até me estou a safar. Não, mas vamos lá ver. Tem estrutura, tem experiência, portanto, uma lojinha lá numa cidade pequenina do Norte. Então vou-lhe fazer esta pergunta. Para que quer franchizar? É que eu preciso ganhar dinheiro. E então, está a ver, eu replicava o meu modelo de negócio, eles pagavam um royalty e eu ganhava umas massas. Então, em que é que o seu negócio está estruturado? E resumindo, aquilo era uma fuga para a frente. Era uma fuga para a frente. E claramente tem que ser, olha, eu não vou ser seu mentor, por uma questão até de ética, para uma coisa que quem não está preparado para isso. Se quiser encontrar quem o ajude a trabalhar todo esse seu conceito, porque sem conceito não há negócio, você não tem o conceito, é uma oficina de reparação. Não sei quantos, tal, eu pensei que me ia ajudar, como é que eu agora ia já divulgar e ganhar. Não é esse o meu papel. Não era esse o meu papel. Isso é um papel de consultoria. Portanto, isto são questões éticas. Onde é que começa e acaba, e às vezes é preciso saber dizer não. Isto aqui não sei porquê, de vez em quando muda sozinho. Conflitos de interesse. Atenção, é uma coisa muito importante. No mentoring é normal, então, com as startups, que eles procurem um mentor também para, eventualmente, encontrar um financiador ou até um sócio. Isto nas startups é assim. Conflito de interesse é quando, ao contrário, não está isso em cima da mesa e nós nos pomos a jeito, certo? Você não, quando assim, olha, eu queria isto, aquilo, eu ali consigo, vamos então. Portanto, vamos separar as coisas, que é muito importante. Que não haja conflitos de interesses e, por exemplo, eu não trabalho mesmo
Isto é uma questão que cada um faz o que quiser. Eu não trabalho com concorrentes. Por uma questão, gosto muito de me dedicar ao projeto do meu cliente. E se eu quero que ele me diga tudo, eu fico com muita informação que não me sinto, mas isto é um problema meu, hein? Que não me sinto à vontade. Por exemplo, estou com uma seguradora e alguém de uma seguradora está-me a contar os detalhes todos, vão lançar estes produtos e o que é que o João acha e daquilo e daquele outro, e eu estou a trabalhar com outra seguradora. Portanto, eu não me sinto bem. Isto para mim não é uma questão de ética, é uma questão de forma de ser e de estar. Eu não trabalho com concorrentes. E às vezes é prejudicial, porque o outro que queria trabalhar comigo tinha outras condições melhores. Mas é uma questão de me defender a mim próprio. Eu quero me defender a mim próprio. E assumo isso. Eu não trabalho com concorrentes. E, portanto, isto é só para vos dizer que não é uma questão de ética, mas é uma questão de minha defesa, ok? Então, o que é que eu queria partilhar agora convosco? Esta evolução ao longo dos anos, esta evolução, portanto, muito derivado dos contextos destas coisas todas, criou estes 3 paradigmas de mentoring que foram evoluídos. Portanto, o primeiro, que era o paradigma do sábio, que está no palco, o mentor-mentee. O mentor ensinava, na verdade era para isto, nos tempos dos filósofos antigos, há 2000 e tal anos, era para isso que se contratava um mentor. Está aqui o meu filho, ou está aqui esta pessoa, e o mentor cuida dele, portanto, para ele se envolver. Depois, isto evoluiu bastante. Mentor-mentee, já para uma caminhada lado a lado, ou estar ao lado, mas ainda com uma componente de, eu diria, de posição alta do mentor face ao mentee. Hoje, moderno mentor é alguém que assume como um paradigma de aliança de aprendizagem. Há uma parceria em que refletimos, em que aprendemos, nos envolvemos e, acima de tudo, criamos sinergias. Ora bem, então, a nossa definição, a definição na empresa onde eu trabalho, e como nós criamos a nossa, o mentor utiliza a sua sabedoria, portanto, e aqui quando diz sabedoria também são as suas experiências positivas, negativas, etc., para apoiar o mentor a ele e levar a fasquia, a ele ir mais longe. Portanto, quando é que nós desenvolvemos esta palavra sabedoria? Ao refletirmos e aprendemos com a experiência. Porque não há nada mais eficaz do que a experiência até das relações que temos, etc. A seguir, chamo-vos a atenção para estes 2 quadros que vou mostrar agora. Competências do mentor. Acima de tudo, isto é do David Kottenberg. O David Kottenberg é claramente a maior solenidade nesta área, é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme e eu subscrevo totalmente estas competências que deve ter o mentor, e é por aqui que eu próprio me tento desenvolver. Fazer a minha própria análise. Nós em mentoring também usamos muito a questão da supervisão, e quando eu falo com as pessoas com quem eu faço a minha supervisão, eu dou sempre esta voltinha a ver onde é que eu posso melhorar como mentor. O autoconhecimento. É muito importante como mentor, e por isso é que é muito importante esta relação bidirecional mentor-mentee, para no final de para haver um crescimento enquanto mentor, para ele se autoconhecer melhor, para saber se a própria sua comunicação, aquilo que ele transmite, está numa dinâmica de ser entendível. Não existem tiques de linguagem, não existem muitas questões. Desculpe, mas eu não tinha percebido o que disse. Às vezes até usamos léxicos que não estão adaptados ao nosso mentee, etc, etc. Uma coisa que eu noto muito ainda, principalmente na minha geração, é aquela ideia de que nós fomos criados numa cultura, os portugueses, de que muito riso, pouco siso. E eu trabalhei, felizmente, muitos anos com americanos, e lá na América diz-se que quem não sabe sorrir não é pessoa séria. Não sei se já repararam, mas todos os anos há um baile para jornalistas dado pelo Presidente dos Estados Unidos, onde é suposto o próprio Presidente contar umas piadas. E eu até me lembro que nos tempos do Trump ele nem precisava de contar, bastava subir ao palco, já era a piada. Mas a questão muito importante é: o humor é a forma mais inteligente de unir as pessoas. E não é usado na política, pouco é usado no mundo dos negócios. Parece que o humor é assim uma coisa que menos séria. E é engraçado, e não sei se repararam, o próprio Papa tem feito um trabalho muito giro nisto. Portanto, ele diz mesmo, a igreja, a palavra da igreja é a alegria. O domingo, a missa, é festa da palavra. Portanto, mesmo a própria igreja, se vocês repararem, ainda usa muito pouco, ainda temos muitas missas que são uma seca.
que as mensagens, tudo pode ser trabalhado desta forma. E nós pensássemos, se olharmos para a forma como as notícias são dadas, como elas são escritas, como são partilhadas, num mundo tão ansioso nós temos de ter a capacidade de perceber que o bom senso e o humor estão de mãos dadas. E pode ser muito interessante, os ingleses têm este sentido de humor, sempre que estão metidos no meio rascado. Eles usam o humor, aquele humor refinado, para aquelas situações mais duras até da própria vida. E é muito importante pensar nisso. A outra questão, claramente, é a vocação. O mentor tem que gostar, tem que ter interesse em desenvolver os outros. Acho que não há nada mais gratificante. Eu gostaria muito de poder voltar aí 30, 40 anos atrás da minha vida para agradecer aos professores maravilhosos que eu tive e que me esqueci de agradecer. Eu tive professores maravilhosos que tinham esta vocação. Só que, entanto, já morreram, esqueci-me. Mas garanto-vos uma coisa, não há nada mais fantástico do que aquela pessoa que um dia vem ter connosco e diz: foi você que mudou a minha vida. Nunca esqueça aquilo que me disse. E normalmente estas pessoas, é curioso, não são as pessoas que nos fundo nos deram muitas palmadinhas nas costas e miminhos, etc. São as pessoas que nos fizeram mesmo aquelas borboletas no estômago. É muito importante. A outra questão no mentoring é a questão do mentor, é saber gerir objetivos. E este pipeline, eu diria, do objetivo, de onde o mentee está e de onde ele quer ir, é muito importante nós percebermos que isto é uma caminhada que vai claramente ter entropias e o nosso papel, no fundo, é a tal dança entre a consciencialização, a responsabilização e a ação. E isto aqui, quando não utilizamos esta trilogia, alguma coisa fica para trás. A minha experiência tem-me dito, principalmente com startups, quando falha tudo nos objetivos é na consistência. As coisas são maravilhosas, mas falta a consistência. Eu vou sempre ao Web Summit e uma coisa que eu noto é, estão ali aqueles milhares e milhares e milhares de jovens todos inflamados, cheios de alegria para fazer aquelas coisas todas. Se eles soubessem no ano seguinte, quando conseguiram ter sucesso, era brutal. Porque aquilo que eles veem é aquilo que foi unicórnio, mas não sabem que aquilo que foi unicórnio, se calhar muitas vezes não sabem a caminhada, como é que lá chegou, mas o grande problema não foi, foram os milhares e os milhares e os milhares que ideias fantásticas ficaram no zero, simplesmente porque não tinham consistência. Tinham aquela coisa do sonho, mas era um sonho colado com custo. Isso é muito importante. A outra questão que está aqui é a consciência dos comportamentos, saber entender os outros. E aqui entra mais uma vez aquela questão de saber escutar, saber estar presente. Comunicar através de conceitos e modelos. É umas coisas muito engraçadas. Por isso é que eu gosto muito de dizer que a melhor maneira de aprender é pelo experiencial. E às vezes quando nós criamos contexto, é assim, então deixe-me imaginar este cenário. Isto aconteceu, tal, como é que se ia sentir? Mais do que estarmos a dizer, eu fazeria assim. Olha, a minha opinião, você devia comunicarmos através de conceitos e modelos. Há muita coisa sobre isto, muita coisa escrita sobre isso. Tem muito a ver connosco, é pensar assim, como é que eu crio aqui uma pintura, um quadro, em que a pessoa entre lá dentro, é como aquele filme que nos agarrou. Mais do que estarmos a debitar palavras, muito do eu fazia, você deve, etc, etc. Há muita polémica sobre esta próxima. Há muita gente, o mentor deve perceber do negócio do seu mentee. Eu acho que sim. Enquanto que no coaching eu acho que não é importante, porque aquilo é um processo, tem um flow que é ok, tem estas 3 etapas, as ferramentas trabalham todas nessas etapas, estamos a trabalhar o inner, é para promover a autonomia, o estado atual, o estado desejado. Aqui é mais, aqui é a vida da pessoa, a vida e os efeitos colaterais da pessoa e tanto os seus negócios como profissional, etc. É outra coisa, é uma coisa muito mais ampla, é um outro contexto, é um ecossistema. Depois há outra questão, que é o compromisso que eu, como mentor, se eu deixo de ler, eu não acordo de manhã e vou para o trabalho com alguém se eu ouvir as notícias do dia. Eu tenho que perceber o que é que está a passar no meu contexto, eu tenho que ver o que está a passar, sei lá, quando vou falar com alguém pela primeira vez, eu vou primeiro investigar o site, os LinkedIns, eu tenho que me desenvolver em contínuo, porque senão quem não acompanha o tempo vai com o tempo. Isto não tenho dúvidas nenhumas. E depois, claramente, a gestão da relação. Nós somos seres emocionais e temos que saber gerir aquela questão que eu pus há bocado, é que nós não somos... isto não é fácil, não é fácil. O modelo de competências do mentoring. Há aqui uma área muito gira, que é a parte partilhada. E isto, o mentor
tem que ser capaz, tem que ser mesmo capaz, não só de escutar ativamente, mas também perceber como é que o menti percebe e pratica essa mesma escuta ativa. Depois há a questão da confiança. Tal como nos negócios, o indicador número 1 dos negócios é a confiança. Sobe o índice de confiança, sobe os negócios. Baixa os negócios. Isto é uma relação de confiança. E tem que haver. E nunca, isto é uma sugestão, nunca deixem que a palavra não dita ou a metalinguagem provoque algum desconforto em vocês. Assumam e digam, desculpa, acho que não me está a dizer tudo. Sinto que não me está a dizer tudo. Porque, atenção, há mentis, principalmente quando as empresas contratam um mentor, há mentis que vão um bocadinho contrariados para o processo, ou até pensam, se calhar isto é para me despedir, se calhar é não sei o quê, e vão com o pé atrás para nós, e é preciso estabelecer as regras. Nós temos que saber gerar confiança, mas do lado de lá, nós não podemos admitir que a coisa não esteja no mesmo paradigma, certo? Depois, encorajar, porque isto é uma partilha. Isto como é que se faz? Olha, do lado de lá podem ver que uma das competências específicas do mentor é dar feedback. E à frente até vamos falar do feed forward, que é uma das ferramentas mais importantes e de uma forma de ser e estar que o mentor deve saber. Outra coisa que é muito importante é saber mesmo identificar os objetivos e a realidade atual. Não vamos falar aqui de sonhos, nem de coisa, nós vamos o tal contexto. Aqui é que nós trabalhamos, é dentro do contexto. E depois, dentro deste contexto, podemos criar outros contextos. Porquê? O nosso papel está aqui, abrir portas. Mas antes de abrir portas, está o gerir os riscos. Certo? E isto é importante. Hein? Qual é a nossa caminhada como mentores? Como é que eu vejo essa caminhada? Primeiro, isto é nós. Isto aqui é nós mentores. Que ambições é que eu tive e como é que elas evoluíram? O fio narrativo da nossa vida. Eu acho que qualquer mentor devia um dia pensar, pôr uma folha de papel branco à frente e pensasse, quem sou eu? O que é que foi a minha vida? Porque daqui vão nascer experiências que muitas vezes esquecemos. Nós temos a capacidade de esquecer muitas coisas, não é? É uma capacidade que é um filtro. Se nós não tivéssemos filtros, nós flipávamos. Só que às vezes há fatos tão relevantes na nossa vida que nos vão ser úteis como mentores e que nós nos esquecemos. Que ambições é que eu tive? Porque eu vou lidar com alguém que é um menti que também tem ambições. E como é que elas evoluíram? Certo? Como é que, quando eu criei aquelas empresas, que ambição eu tinha? E elas depois caíram umas bilhas, porquê? Mas hoje em dia isto já não seria assim. Então, tudo bem, eu não posso ficar refém. Isto não pode ser uma criança que eu acho que montar-me, por exemplo, ser empresário, que é mau. Porquê? Porque eu tive uma má experiência como empresário. Como é que elas evoluíram? Não, eu falhei por isto. Porque não pensei, por exemplo, Eu vou-vos dar um exemplo muito prático, e meu e real. Quando eu comecei, eu trabalhei sempre em multinacionais, aquelas zonas de conforto das multinacionais, e há 20 e tal anos decidi, agora chega. Fui para a Hungria e quando voltei, disse, agora vou montar o meu negócio. Eu não sabia nada de nada, porque a minha área, vejam bem, foi de engenharia agrária, tive de estudar marketing, e vocês, logo nos primeiros cursos que não havia, pronto, era assim um bocadinho tudo colado com cuspe e por aí fora, estudei filosofia, portanto não tinha nada a ver com negócios. E pronto, e achei, tudo bem, já montei uma fábrica na Hungria, portanto eu agora sou capaz de gerir negócios. Foi uma desgraça total, porque o maior problema para mim quando montei uma empresa chama tesouraria. Eu vivi dramas autênticos, de aos clientes, paguem, por favor, que eu tenho o IVA para pagar e outras coisas. E repara, isto passou-se comigo até um dia que eu percebi, peraí, o IVA não é meu, o IVA é do Estado, vou abrir uma conta só para depositar o IVA. Eu não tenho que sofrer com o IVA não é meu, já o recebi. Esta experiência de eu não ser refém de tesouraria provocou, quando decidi as coisas no meu percurso, foi uma coisa, eu vou trabalhar sempre ao mês 6, o que é isto? Eu neste momento trabalho para ter cash flow para daqui a 6 meses, porque eu tenho responsabilidades sociais com a minha equipa, com a minha família. Então, quando foi o Covid, curiosamente, naquele 18 de março, a primeira coisa que eu fiz foi ligar à minha equipa e dizer, amigos, temos dinheiro para 6 meses, como é que é? Isso foi uma tranquilidade para eles, mas ao mesmo tempo um boost criativo para nós todos. E há um que me disse assim, temos de trabalhar no online, vamos estar em casa. Então e como? O Zoom, eu não percebo nada disto, eu ajudo, eu ensino. Reparem, se não houvesse esse conforto dos 6 meses, eu teria um problema grave. Ou tinha que despedir pessoas, ou ia para aquelas coisas que o Estado dizia já não me lembro como é que se chama, de mandar as pessoas para casa, não sei o quê. Portanto, eu aprendi,
pelas más experiências do princípio de eu não saber como as coisas funcionavam nas empresas. Eu achava que uma Nestlé, uma PT, uma não sei o quê, que tudo pagava ali, não sei o quê, não. Eles tinham os seus prazos de pagamento, eu é que tinha que gerir a minha tesouraria. E, portanto, eu aprendi. Só que o mundo mudou e hoje as coisas são diferentes. Experiências de aprendizagem, o que eu aprendi com essas pessoas e quem me influenciou de forma mais significativa. Se eu tive 4 líderes, se eu me juntasse os 4 líderes que eu tive me ensinaram, epá, eu não sei como é que lhes podia agradecer. Se eu juntasse o que o meu avô Alberto me ensinou, nestes tempos tecnológicos em que ele me dizia, longe da vista, longe do coração, olhos que não veem, coração que não sente, e nós vemos este mundo todo digitalizado, e as pessoas a ver tudo no virtual, eu pensava assim, eu tenho neste momento líderes, posso-vos dizer, líderes que fazem questão que eu falo com eles presencialmente, porque estão carentes, estão fartos de ecrãs. Estão a ver? E não estou a falar de pessoas mais velhas, estou a falar também de jovens. Pessoas estão fartas. E falta aquela coisa do social, do estar próximo. E eu lembrar-me sempre do meu avô Alberto. São coisas muito interessantes para nós pensarmos. Depois esta questão dos temas e padrões, padrões que nós conseguimos identificar nas nossas experiências, desculpem, está sempre aqui a mudar, é nervosinho este passador aqui. Bem, escolhas difíceis e valores que utilizou para as fazer. Se todos pudéssemos agora estar aqui a partilhar as nossas experiências, tínhamos aqui histórias para vários livros sobre isto. Escolhas difíceis e valores. Pensem bem nestas duas coisas. Escolhas difíceis e valores que utilizou para as fazer. As aprendizagens a partir dos erros. O que sente sobre a pessoa em que se pretende transformar. Quem somos nós? O que é que nos queremos transformar? Porque é que estamos aqui neste programa a dar o nosso bem mais precioso? E, finalmente, o que é que me preenche mais, menos, nesta atividade? A mim, claramente, é aprender todos os dias. Eu aprendo, eu chupo tudo o que posso do meu mentir. Aprendo. Tenho sempre aquelas coisas. Olha, eu termino sempre com a mesma pergunta. O que é que leva daqui? Certo? E termino sempre, a seguir a isso, o que a pessoa me diz, eu digo o mesmo. Obrigado. Porque eu levo sempre qualquer coisa. Entender hoje. Já repararam? Imaginem só nisto. Em 10 anos, não, nem vou atrás, vou a 20, não havia Google. Já pensaram nisso? Não havia Google há 20 anos. Pensar há quanto tempo há um smartphone? Há quanto tempo há internet? Há quanto tempo há WhatsApp? Há quanto tempo há Facebook? Há quanto tempo... Vocês pensarem bem, nas 20 maiores empresas do mundo, a maior parte delas não estavam cá há 20 anos. Portanto, vamos pensar que antes disto tudo, de há 20 anos, havia uma geração. E se pensarem na geração, na minha televisão a preto e branco, sem internet, eu quando vi já profissional, maduro, uma calculadora na primeira vez na mão de um francês, eu ainda me lembro, fiquei maluco a olhar para aquilo, que eu ainda fazia as contas. E então pensar numa empresa onde estejam pessoas com 60 anos ou 60 e poucos, e estejam jovens com 20 e poucos, já viram quantas gerações estão ali? Está uma geração claramente social e uma geração digital. Como é que se faz o matching nisto? Agora vejam nós próprios, quando estamos com jovens da geração digital ou quando estamos com pessoas mais velhas, mas que são jovens nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas aprendizagens. Então, aqui esta pergunta é fantástica. O que é que me torna único como mentor? Esta identidade, foi por isso que eu escolhi para mim. Assim, eu quero ser o quê? Eu adoro pensar os outros. É para isso. E foi aí, eu quero ser um seeking partner. Pronto. Qual é a vossa? Procurar ser únicos. Porque, sabem, agora neste momento tudo é coach, tudo é mentor, tudo é não sei o quê. Não, mas quem sou eu? O que é que me identifica como mentor? E acima de tudo eu gosto de ser provocador. Porque acho, agora, provocador tem dor, no fim. Portanto, para provocar os outros nós temos que ter ganho a confiança. Temos que ter preparado o nosso mentir para uma coisa muito importante. O valor da provocação, o valor de não nos autolimitarmos. Pensem nisto. Este senhor morreu o ano passado em outubro, tenho muita pena, conheci-o no Algarve, e este homem, o pai do Flow, dizia uma coisa que é de bom senso, basta nós pensarmos. O que é que nós vemos aí, por exemplo, nos reformados? Vemos reformados, muitos, mal aproveitados, a verem aqueles programas. Eu faço voluntariado com idosos. Posso-vos dizer que é das coisas maravilhosas que vocês só têm que dar tempo. Porque com os idosos, a única coisa que nós temos que dar é ouvi-los. Eles estão ansiosos que alguém os ouça. Eles têm experiências de vida brutais. Portanto, dar o nosso tempo. Agora vejam, qual é o caminho
dessas pessoas que estão nos lares? É claramente o bore-out, é o aborrecimento. É o aborrecimento. Estas pessoas estão a sentir, tenho pouco tempo de vida, não estou a ser aproveitado, sinto-me cansado. Portanto, ao contrário, nas empresas, e hoje está na moda, hoje por tudo se está em burnout, é uma coisa brutal, burnout, a pressão, o que é que vai acontecer? Portanto, este ambiente de incertezas, de tensões, leva muito ao burnout por causa do excesso de exigências. Então, este senhor, e no livro que escreveu, isto é muito importante perceber isto em mentoring, o nosso trabalho como mentores é baseado naquelas duas dimensões que estão encostadas à palavra flow. Tem que haver desafios, mas tem que ser estimulante, mas seguro. Porque se nós, como mentores, pomos muita carga em cima do mentee, o que vai acontecer é, lá está, entra em preocupação, entra em medo de falhar, até porque muitos de nós temos personalidades, porque quantas vezes perguntam, pois é, mas quando eu vou ter como mentor, eu já conheço o mentor, eu já vi o currículo, já fui ao LinkedIn, portanto, eu já tenho uma posição, como eu costumo, uma posição baixa. E isso é mau. Isso é mau. Nós temos de estar numa posição neutra. Para quê? Para simultaneamente sermos estimulantes, sem ser opressivos, sem criar tensões a mais. Porque nós temos que ir ao ritmo do nosso mentee, ao ritmo da possibilidade do mentee e à velocidade do nosso mentee por aí fora. Para isso temos que saber gerar confiança e não pôr excesso de expectativas em cima dele, etc. Por outro lado, uma sessão só de depois então conta-me lá, e depois e tal, depois isso é muito interessante, e não seria melhor você, não sei o quê, porque aquilo torna-se uma seca. Portanto, o estado flow, aquilo que chamo o estado optimal, é um estado que está equilibrado entre o estímulo, o desafio, a meta, segura. Ok? Então, o que é o flow do mentoring? Primeiro que tudo, é criar um ambiente adequado para estabelecer relação. Tenho mentees, que é, por exemplo, vocês sabem que os advogados, é difícil os advogados responderem a qualquer coisa sem estarem a pensar nas consequências. Então, o frente a frente não é fácil. Então, eu trabalho com alguns e como, olha, tenho um que é tomar pequenos almoços, olhar para o rio. Temos ali uma esplanada, ali a Algés, e é olhar para o rio e aí conseguimos conversar lado a lado, a apreciar os barquinhos que vão a passar, etc, etc. Tenho outro que é andarmos de carro. Andamos ali muito para aquelas marginais de Cascais e por aí fora, e a pessoa descontrai-se, etc. Tenho um senhor que vem do Porto, de comboio, diz ele, eu preciso descarregar as minhas preocupações todas, sai na Gar do Oriente e caminhamos para ali, para o Parque das Nações, e depois ele vai outra vez, ele diz, agora vou a digerir a ida para lá. Porque ele diz, o meu telefone não para, eu tenho que ter aquele momento de descomprimir e depois o outro momento de digerir. Portanto, criar um ambiente adequado não é generosidade do mentor perguntar como é que prefere, o que é que gosta mais, como é que se sente, este é o seu prime time, como é que quer, como é que se sente mais. Claro que eu estou-vos a dizer, evitem os escritórios, as mesas de escritórios e secretários de escritórios. Portanto, não ir para dentro da empresa, trabalhar com um mentee, não parece assim uma coisa muito adequada. Eu não faço, mas isso cada um é como quer. E por isso vos digo, meus amigos, esse criar o ambiente adequado ao mentee para estabelecer relação. Mas claro que o mentor também tem que se sentir confortável, obviamente. Certo? Senão não há esse. Segundo, entender o contexto do mentee e clarificar expectativas sobre o mentor e o programa de mentoring. Portanto, este é o flor do mentoring. Este é o flor do mentoring. Portanto, eu tenho que olhar para isto, tenho que clarificar estas expectativas. Certo? Que expectativas tem sobre mim? Outra pergunta que eu faço sempre nisso. O que é que espera de mim? Certo? Quando disseram que eu era o mentor, o que é que foi ver? Fui ao seu LinkedIn. E o que é que lhe chamou a atenção? O que é que achou útil para este processo? Onde é que se isto encaixa nesta caminhada? Vamos pensar, daqui a 10 meses gostaria que eu... Estão a entender? Pronto. E aqui nasce a seguir o contrato de ação. Então, vamos a outro problema que é disruptivo. No contrato de mentoring, ao contrário, por exemplo, muita gente faz no coaching, o contrato de mentoring é completamente proativo. Reparem, estar a trabalhar com uma startup, há um projeto, eu tenho este negócio, é este projeto de negócio, estamos a trabalhar e focados naquele negócio. Quando estamos a falar com um líder de empresas, ou estamos a falar com alguém que eu estou a pensar deixar uma empresa, montar o meu negócio, mas ainda não sei que negócio. O contrato pode ser o contrato primeiro. Será que, mas já decidiu que quer ser empresário? Ainda tenho algumas dúvidas. Então vamos lá ver. O contrato primeiro é amplo. Conhecer,
as variáveis, que negócios são se esse negócio está alinhado com as tendências, se tem viabilidade, ou é um contrato para saber se tem perfil para ser empresário ou empresária. Portanto, temos que definir se este contrato de acessão, vamos primeiro para o caminho A, e chegando a esse caminho A e concluindo sim, então vamos para o caminho B, mas não ser uma coisa que de repente estamos a ir para um caminho e a pessoa já está para o outro lado. Vou-vos partilhar uma história da semana passada que nunca me aconteceu ao fim de tantos anos. Trabalho nisto há 23 anos. Já foram milhares de pessoas. E a semana passada levei esta cena. Eu quero sair da minha empresa, eu tenho um Ferrari em casa. Os termos foram mesmo este, um Ferrari. O meu know-how é único. Andei por este mundo. O Ferrari está, como o senhor sabe, os carros quando estão muito tempo parados, os pneus que são porosos vazam. Eu tenho que pôr o Ferrari a andar. O meu problema é se devo ter uma autoestrada para o meu Ferrari, criar a autoestrada, ou se devo simplesmente pegar no meu Ferrari ou mantê-lo na garagem, isto é, metaforicamente, manter a empresa onde está, que eu ganho muito bem, ou sair da empresa e criar o meu próprio negócio. E eu disse-lhe assim, sabe, muitas vezes as pessoas, isto é como o jogo moeda ao ar, as pessoas vão dizer, vou jogar moeda ao ar, sair cara, eu vou por ali, sair coroa, eu vou por ali. E sai-lhes ao contrário e diz, está bem, não me interessa. Saiu, não saiu o que eu queria, mas eu já tinha decidido, eu vou na mesma. E sabe, a minha pergunta é só esta. Terá já decidido que o Ferrari é para andar e que já tem estrada, etc. E vamos estar só aqui a conversar em algo que já decidiu ou está mesmo no ponto zero? E o indivíduo assim, João, acaba de fazer um péssimo negócio. E eu porquê? Porque vendeu uma ação, já não vai vender mais. O Ferrari vai sair da garagem, o Ferrari vai andar já. Obrigado, João. Foi a sessão fantástica, foi tirar-me o Ferrari dentro da garagem. Eu não lhe tirei o Ferrari da garagem. Não, não, João, mas tem razão, eu queria tirar o Ferrari da garagem. Portanto, vejam, esta sessão foi surrealista, porque realmente aquela pergunta fez que o indivíduo tomasse consciência de que tudo o que ele ia estar a fazer comigo, ele já tinha decidido que o que ele queria era montar a empresa dele e o negócio dele. Pronto, eu disse, ok, agora se precisar de mentor, sim senhora, depois do Ferrari sair da garagem, tudo bem. Mas foi engraçado, o Ferrari vai sair da garagem até ao final do ano. Pronto, João, depois voltamos a falar. Portanto, foi engraçado como é que aquela pergunta resolveu, que ainda não estávamos no contrato da sessão, mas era ali que ia acontecer. Depois, claramente, temos que desenvolver o diálogo. Aqui é muito importante saber fazer perguntas. Não é por acaso que escolhi nos meus primeiros livros para a minha capa aquilo que eu dizia o abre-cucas. Era, portanto, um abre-latas com um ponto de interrogação. As grandes perguntas do mentor são aquelas perguntas que realmente fazem a pessoa recostar-se na cadeira. E é muito importante perceber quais são as perguntas que abrem uma conversa. Isto são diálogos criativos, são diálogos inspiradores, também são diálogos provocadores, mas são diálogos que têm uma finalidade, porque há um contrato atrás de sessão para estabelecer, não é? Então, a seguir, nós temos que pensar, está bem, agora vamos vendo ao longo destes diálogos quais são os outcomes e quais são, e o que é que está a ser orientado para a ação. Porque é suposto, quando a sessão acabar, por isso é que faço a pergunta, o que é que leva daqui, que haja compromisso. Meus amigos, a palavra compromisso é composta por compro isso. Não é o que o mentor quer que ele faça. É compromisso. Certo? E pronto. E depois, logicamente, este é o flow do mentoring. Vai haver um encerramento formal do programa e o tal seguimento. O que é que se passa diferente em mentoring de coaching? No coaching contratam-se 6 a 10 sessões, que é o normal, há um objetivo de ser autónomo em determinada coisa, sei lá, eu não sou muito assertivo, eu tenho de ser mais próximo das pessoas, eu gostava muito de criar, tal, dá para aí fora. Aqui no mentoring acontecem situações muito diferentes, desde se contratar um mentor para uma sessão. Há plataformas na internet em que se fala com o mentor em qualquer parte do mundo, não se sabe quem é e paga-se uma sessão. Há programas de mentoring para a vida. Posso-vos dizer que tenho mentis de 10 anos, 15 anos, que às vezes aparecem uma vez por mês, uma vez por 6 meses, uma vez por ano. Portanto, há um wing que há aqueles que são circunstanciais, aparecem, sei lá, amanhã é a discussão do meu orçamento e queria partilhar isto com o João e o que é que o João acha, etc, etc. Portanto, não há estes encerramentos formais, há uma situação de continuidade,
Mas há sempre aquela questão do moving forward. O que é que vamos tirar daqui? Portanto, há um compromisso do tal, o que é que vai, quais são as tais consequências? Eu falarei nisso mais à frente quando falarmos do feed forward. Depois temos aqui claramente as etapas. Portanto, o que é isto do criar ambiente adequado? Sincronização, gerar confiança. Estão aqui estas coisas que depois, se vocês quiserem, eu não tenho problema nenhum em partilhar isto com vocês todos, certo? Desculpem, mais uma vez estando para trás. Depois tem o contexto do mentir. Aqui sim, vou ficar aqui uns minutinhos só com vocês. Esta é claramente a grande mais-valia do mentor. É quando o mentor consegue entender o contexto do mentir, desvendar o seu mundo, entrar no seu ecossistema pessoal, social, organizacional, económico, emocional, intelectual. Como é que se faz isto? Como é que se faz isto? Estas conversas que vão... Eu gosto muito de metáforas. Pensa no saca-rolhas. Se eu quero tirar a rolha, eu tenho que levar o saca-rolhas até ele apanhar o ar lá dentro. Porque se eu puxar a rolha muito cedo, ela vai partir. E isso pode estragar um bom vinho. Portanto, temos de ter esta paciência de clarificar significados e conceitos importantes, tentar explorar estes estilos, às vezes, de pensamentos, ver que essas aprendizagens... Às vezes as pessoas... E é muito cultural. Eu noto quando trabalho com portugueses, ao contrário dos espanhóis, por exemplo, os portugueses são muito fatalistas, muito... como é que eu ia dizer? Pois, mas sabe, eu sempre tive isto, sim, mas não dá, sim, mas Portugal é assim, mas não dá, muito queixosos, também porque aquilo que vemos nas televisões e jornais também influencia muito, é uma questão também muito cultural, é muita história do fado, não ver? E isto é muito importante perceber, estes estilos de pensamento, de aprendizagem, muitas vezes temos que fazer inquéritos apreciativos. O que é o inquérito apreciativo? Fale-me coisas que faz bem. Ao longo da sua vida, dê-me exemplos. Não se tenho, assim, mas espera, quando era miúdo, o que é que era assim para si, assim os seus talentos, o que é que fazia bem? Eu jogava bem a bola, então na bola, o que é que era? Porque eu era um indivíduo que era bom organizar o jogo, está a ver? Ora, então, sabe trabalhar em equipa, não é? Portanto, já vem desde lá desse tempo. Temos que encontrar onde a pessoa sinta, saia daquele queixume, daquelas coisas para ir para um outro paradigma. Porque isto é que nos vai ajudar, claramente, a clarificar as expectativas sobre nós e o que é que as pessoas esperam. Isto é fundamental, meus amigos. Este é o trabalho onde devemos investir. Não é uma sessão, se for preciso são duas, se for três. Eu digo, por experiência própria, à terceira sessão é que eu entro em flow. Só a terceira sessão. É difícil, antes da terceira sessão, eu estar em flow, isto é, eu já estar a conseguir ser o tal provocador, o tal inspirador, a estarmos a trabalhar em conjunto, já estão estabelecidas regras de confiança, as coisas estão como se costuma dizer, a decorrer normalmente. Antes da terceira sessão há sempre alguma coisa, ou eu ainda estou ali a pensar muito naquilo que ele disse, não sei se será mesmo assim, deixa-me explorar, ainda há alguns receios de parte a parte, etc. Contratação, no fundo, é o rumo, não é? Portanto, estão aqui algumas dicas sobre o que deve ser um contrato de sessão. Eu acho que os takeaways é o mais importante, que é, no fundo, o que é que espera daqui, para depois nós podermos identificar as prioridades. Portanto, para isso, se soubermos fazer reformulação, e reformulação deve ser feito uma vez ou duas ou três. A reformulação deve ser uma prática que está ao longo, vai surgindo sempre que há qualquer coisa. Olha, talvez a melhor ferramenta do mentor seja a intuição. Sempre que sentirem qualquer coisa, por isso é muito importante estar mesmo atento, estar mesmo num ambiente seguro, num ambiente que nos permita digerir aquelas palavras uma a uma e sentir, usarem sempre palavras diferentes do que disse o menti para fazer a reformulação. Se ele diz, eu quero ser empresário, o que me está a querer dizer é que é trabalhar por sua conta. Portanto, está a ver, trabalhar por sua conta não é ser empresário, trabalhar por sua conta. Há aqui uma responsabilidade. Então, deixe-me clarificar, isso ser empresário o que é que quer dizer? É ter um negócio seu, é dar tempo para perceber, digerir o que é que aquilo quer dizer. Não interpretar as coisas que o nosso mente está a dizer na nossa ótica, mas sim tentar descobrir o que é que ele nos está a dizer, o que é que ele quer dizer com aquilo, certo? Descodificar. O que é esta caminhada, este facilitar? Nós somos facilitadores, o mentor é um facilitador.
Porque é que eu gosto de transformar mentor por transformador, facilitador? Mentor não tem dor no fim. Eu digo, pronto, pagou-me, ou foi generoso porque era pro bono e está aviado, pronto, eu dei o melhor de mim. Se eu me assumir como facilitador, já tem a dor de ser capaz de facilitar. O quê? Algo que permita sair dali para o outro lado. Algo que permita, por exemplo, criar qualquer coisa, identificar consequências, identificar opções, identificar possibilidades. Identificar possibilidades. Isto aqui já é um problema, porque então está no meu papel de facilitador, está atrás do meu mentir, ou ao lado do meu mentir, e não à frente do meu mentir. Em termos de... Estão a entender? É que aqui é diferente. Que é diferente este papel, se eu sou um facilitador, vai-nos dar uma forma de estar nas sessões muito interessante. Os outcomes e a orientação para agir, claramente, co-criar, esta palavra é fundamental para uma relação de mentoring. Co-criar. Então vamos lá, reparem, o mentir sente-se muito mais seguro, então vamos lá pensar no plano de ação. Portanto, a primeira etapa que você tinha dito era que ia falar com fulano tal, tal, tal. Quando é que vai fazer isso? Muito bem. Então, parece-me boa ideia. Então, quando é que vai criar aqui uma situação de cumplicidade? Eu costumo partilhar com os meus amigos que a melhor coisa que há numa empresa ou numa relação é a cumplicidade. Quando numa empresa alguém diz eles, os financeiros, ou eles, a logística, não há cumplicidade. Há departamentos. A interdependência nas empresas é o maior segredo de uma empresa de sucesso, que haja interdependência. Ora, numa relação de mentor-mentee, esta interdependência, portanto, eu estou focado que tu atinges o teu objetivo, que eu como mentor até estou a acreditar no teu objetivo, eu já me sinto envolvido, comprometido, porque acredito nisto, então eu vou estar num papel também de co-criador. Mais uma vez aparece a tal do... Certo? Portanto, estas palavras estão ao bolo no fim, favorecer o compromisso, a autorresponsabilização e a ação. Ok? Muito bem. Deixa-me ver aqui uma coisa no chat que alguém pôs, eu vou ver o que é que se passa. Pode ser importante. Aqui, pronto. Não, tanto ok. Vamos continuar. 7 horas, eu vou passar só mais um bocadinho e depois quero ouvir daí questões, está bem? E finalmente temos o encerramento, portanto, formal de um programa. O que é que se faz aqui? Favorecer a percepção dos resultados globais. Portanto, aqui em mentoring eu não gosto da palavra do ROI, esta que está ali embaixo. Eu até tive que arranjar umas palavras para substituir o ROI à minha maneira. O ROI em mentoring é o Return on Interactions. O que é que esta nossa relação trouxe, o que é que essa nossa relação, esta nossa partilha, esta nossa aliança de aprendizagens trouxe para nos transformar, certo? Porque há aqui um compromisso, sabia? Se foi alguém que começou uma startup e está teve um desenvolvimento, mesmo que essa startup, olha, não resultou, está bem, e o que é que eu aprendi? O que é que eu aprendi? Se eu queria sair da minha empresa, montar o meu negócio, este mentor era para isto, mas como é que está isso? O que é que está a acontecer? Ainda há pouco tempo um indivíduo dizia, vou alargar a minha fábrica. Comprei aqui um terreno ao lado e vou alargar a minha fábrica. Eu perguntei-lhe, para quê? Porque o terreno estava barato. Eu não estou a perguntar, não estamos a falar do terreno. Estamos a falar para que alargar a fábrica. Portanto, já explorou todas as possibilidades que tem da fábrica. Olha, aumentar uma fábrica exige equipamento, certo? Aumentar uma fábrica, provavelmente, mais pessoas, mais investimento. Ora, na nossa conversa anterior, um dos seus grandes problemas era a questão de não estar com disponibilidades financeiras. Portanto, isto não é só uma fuga para a frente, mas é ainda prejudicar aquilo que tem. Então o que é que eu vou fazer ao terreno? Portanto, reparem, o problema era o terreno. Portanto, o ROI disto era a nossa conversa. Não é o que vai ganhar, porque senão, amanhã, este indivíduo, se ele tivesse esta conversa, faria aquilo tudo, aquilo que corria mal, eu disse, o mentor, portanto, nós somos sempre o cepo das marradas quando há uma coisa que corre mal, porque se não co-criamos, se não fomos capazes de ter esta honestidade intelectual, certo? O que vai acontecer é que quando há uma coisa que corre mal, foi o que o meu mentor disse. Foi o que você me disse. E isso é muito importante. Em mentoring criam-se relações para o futuro. Este é o nosso maior compromisso. Mesmo quando às vezes temos que dizer que não. Pronto,
E aqui não vou passar mais coisas para vocês, tenho muita coisa para partilhar. Vocês, qualquer um de vocês, o meu mail é jcatalau@iuap.pt. Parece que aí a terceira sessão que vamos ter, vai haver um momento outra vez entre nós todos, e aí podemos fazer aquilo que eu chamo o feed forward, a diferença entre feedback, até olharmos para as palavras, feed, alimentar por trás, no fundo é conta-me como foi. O feed forward é, está bem, o que me estás a dizer, o que é que isso tem de implicações para o futuro? É o so what? E então? Vou fazer isto, sim senhor, ou fiz, a semana passada tive uma reunião com o meu chefe, correu muito bem. E então? Dessa reunião, o que é que concluiu? O que é que ainda não foi feito? O que é que ainda pode ser melhorado? Portanto, essa diferença é muito grande e em mentoring, acima de tudo, há feed forward. E depois temos esta questão que é muito importante, que está aqui. Portanto, meus amigos, onde estou, para onde quero ir, como sei que lá cheguei, o que vou mudar, que depende de mim, quero fazer, como vou fazer primeiro, etc. Vou voltar a ver-vos, que eu estou com saudade de vos ver, e agora queria, alguém, temos aqui o tempo que vocês quiserem, para porem questões, para partilharem, etc, etc. Sou todo vosso. E... Olá, Bernardo! Agora vi ali o Bernardo. Então, alguém tem alguma questão? Meus amigos, estamos perfeitamente à vontade. Tudo que eu puder partilhar, partilham. Certo? Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir, hein? Claro! Força, Paulo! Olá. Olha, antes de mais, queria agradecer a apresentação do João Catalão, acho que foi ótima. Não sei se vai ser possível partilhá-la. Eu confesso que tive a câmera desligada para ir fazendo alguns print screens do Claro que ecrã. vou partilhar, claro que vou partilhar. Mas Eu não sou capaz, não partilhar? vou partilhar. Ok. Eu vou enviar Obrigado, agradeço. à Carminho e depois ela fará enviar para vocês todos. Como viram, eu já tive o cuidado de pôr lá o logotipo da própria à SESNET. Vou partilhar o que passei para vós e não só isso, mas qualquer... Eu também só cresço se houver dúvidas, se houver perguntas, se houver questões, Claro. estarei todo disponível e por aí fora. E, portanto, Agradeço. E também os contatos do João para podermos continuar com este processo. Do meu lado, os comentários que gostava de fazer era simplesmente, por um lado, agradecer também a oportunidade. Estão a ouvir, é? Eu estou a ouvir bem, eu estou a ouvir. Ok. Estou a ouvir outra voz. Estava a dizer que agradeço a... Mas a Carminho pode desligar ali, pode desligar o som ali Obrigado. e ligar só Obrigado. quem está a falar. Ok. Ia só dizer, mais em tom de comentário e de partilha, que agradecerá a SES pela oportunidade também de poder participar nesta iniciativa. De facto, faz-me imenso sentido. Diria mais até do ponto de vista pessoal do que profissional. Sempre foi algo que se calhar de uma forma mais ou menos informal fui fazendo e por isso sinto que é uma oportunidade, exatamente como o João dizia, em primeiro lugar de aprendizagem pessoal e também do exercício de dar aquilo que melhor temos, né? Como o João dizia, que é o nosso tempo. E portanto acho que é ótimo poder fazê-lo aqui com este contexto inicial e também com a experiência que tenho e poder também contar com o apoio do João para daqui para a frente poder acompanhar o melhor possível a minha mentira, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Então, Olá, João, obrigado. Antes de mais, um pedido de desculpas porque também entrei tarde e posso correr o risco de fazer uma pergunta de algo que foi dito. E a minha pergunta tem a ver com, na minha experiência de projetos deste género, e já fiz vários, uma coisa fundamental é ir havendo um acompanhamento central da ACES Next com alguns touchpoints ao longo do ano. Era se isso estava previsto e de que forma, para que não fique só a relação mentor-mentee durante tanto tempo sem haver aqui touchpoints intermédios. a Carminho se calhar responde, porque ela já tem a resposta para isso. Sim, eu posso responder, também vou pedir aqui ajuda ao Bernardo para me ajudar, que ele está comigo também aqui nesta formação do programa. É a primeira vez que estamos a fazer, é a primeira edição deste programa de mentoring
e por isso também contamos com a vossa colaboração para nos irem dizendo o que é que são as necessidades, e obrigada, Sebastião, desde já por estar a referir isso. Porque, claro que sim, se essa é uma necessidade identificada, claro que esse acompanhamento vai ser feito. Queria só perguntar, também se calhar ao João Catalão, que tem experiência nisto, de que forma é que isto que resulta este acompanhamento, como é que pode ser feito da nossa parte? Eu acho que é fundamental, após aí uma terceira sessão, nós temos uma conversa entre todos. Mas isso está previsto, como o João disse, e com... E por outro lado, qualquer um de nós ter a capacidade de... eu acho que vulnerabilidade é poder. Isto é uma coisa um bocado paradoxal, mas eu acho que nós, como mentores, sentir as nossas vulnerabilidades e pensar, ok, quem é que me... Vou falar com um dos meus colegas, eu estou a ter algumas dificuldades com este meu mentir. Olha, vou ligar ao Paulo Silva Vieira, vou ligar ali ao Pedro Rocha e Melo, vou ligar ao António Sérgio, ver se me dá uma ajuda. Nós temos a capacidade, entre nós, de mentor, aceitar a questão da vulnerabilidade como poder. E, portanto, eu também queria dizer isto ao Sebastião. Eu estou disponível e tenho a certeza, até porque está por trás disto de nós, toda esta questão da ASEG, etc., qualquer um de nós estará disponível para apoiar um colega que esteja a ter algumas dificuldades, com algum mentir. E, portanto, eu acho que nós devíamos autodisponibilizar-nos todos para dizer, estamos todos disponíveis para, ao longo do processo, em alguma dificuldade que nós sentimos. Reparem, até há 4 anos, eu acreditava que toda a gente, agora vou falar de coaching, era coachável. E hoje tenho uma ferramenta para determinar se uma pessoa é coachável. Há pessoas que não são. Há pessoas que não querem mudar nem transformar-se. Portanto, veja, eu andei até aos 63 anos a acreditar que era possível toda a gente evoluir e transformar-se. E hoje, por experiência própria, não. Há uma raridade, mas há. Há umas regras, há pessoas que não decidiram que não. Pronto. E aí nada a fazer, não há ferramenta. E isto é uma angústia grande para quem está a pensar, não, eu estou aqui para apoiar esta pessoa, eu é que estou a falhar, vou falar com um colega meu. Portanto, eu acho que nós devíamos assumir isto como uma autorresponsabilidade de cada um de nós. Se eu sentir qualquer coisa que está aqui, ligo ao Bernardo, ou ligo à Carminha, ou ligo diretamente à pessoa, acho que nós devíamos ter os contactos todos uns dos outros e estarmos todos num projeto que é a primeira edição e que todos estamos a aprender. E que estamos todos aqui a dar o tal bem precioso por uma causa. Não é? Isto é o tal fruto. E, portanto, eu não terei problema nenhum, se tiver muitas dificuldades com o meu mentir, de partilhar com um colega o que é que tu farias. A supervisão é isso, é fundamental. O que é que tu farias perante uma situação destas? Estou a enfrentar esta situação assim, assim. Normalmente os meus problemas são se a pessoa autolimita-se, é um problema que é terrível. Outras vezes é o contrário. A pessoa vive num mundo que não existe. E, portanto, então, está em causa a nossa própria, às vezes, paciência, idoneidade e outras coisas do género. Pronto, portanto, se assumirem isso, a Carminho, por mim, pode partilhar os meus contactos todos, e estarei disponível para partilhar convosco aquilo que me vai na alma. Está bem? Claro que sim. Temos aí a Fátima Amorim, com a mão no ar. Olá, Fátima. Não ouvimos. Não. Fátima, no limite, escreva no chat. Está bem? Escreva aí que... Está bem? Escreva. Pronto. Mais alguém, enquanto a Fátima está a escrever? Queria aproveitar. Obrigado, João, pelo que disseste. Obrigado, Sebastião, também por teres despertado esse ponto, porque mais do que criar este programa no lançamento, ou seja, mais do que lançar o programa, é mantê-lo vivo. E para manter vivo, exatamente, é preciso esta comunidade de mentores, comunidade de mentis, no fundo, que isto tudo traga mais frutos para as relações entre os associados à SES. E por isso estes pit stops a meio do programa, ou no passado 3 meses, ou no fim do programa, sim, vão ser essenciais, e aí comunicaremos. Fátima, não quer escrever a sua questão aí no chat? Responde. Sim, escreva isso, escreva. Mais alguma questão? Temos o João Virota da Costa. Olá, obrigado, João, pela apresentação. Tenho 2 perguntas, uma para ti e outra para a Carmo, acho eu. Pois. Começo pela da Carmo. A da Carmo é... esta foi uma primeira sessão, uma primeira ação de formação de várias que se vão seguir, ou a partir deste momento estamos lançados aos bichos e contactamos os nossos mentis?
Sim, então hoje foi a sessão de mentores e será a única. Amanhã teremos a sessão para os mentis, portanto eles também vão ter uma formação e a partir da manhã estamos todos lançados aos lobos e começa. Ok, obrigado. As sessões são diretas nós com o nosso menti e a nossa responsabilidade será uma sessão por mês. É isso, Carmen? Exatamente. Pronto. Ok, obrigado. A pergunta para ti, João, é: eu pareceu-me ver muitos paralelos naquilo que foi a tua descrição da atividade do mentor e do mentoring com o coaching. Aliás, muito próximo. Esperava uma separação um bocadinho mais clara, nomeadamente naquilo que é partilha de experiências e oferta de algum tipo de conselho, advice. Tu fazes as duas coisas, mentoring e coaching, consegues-me ajudar a estabelecer aqui uma fronteira do que é que tu consideras que é mentoring e onde é que acaba o coaching? Ok, eu como te expliquei, o mentoring para mim é coaching plus. Isto é, não é para mim possível alguém estar a fazer mentoring sem utilizar, no fundo, a tomada, sem provocar a consciencialização, a responsabilização do seu mentir. Isto é, as ferramentas de coaching são espetacularmente poderosas para o mentor. A que nível? Exatamente este nível que eu estava a dizer. É a partir de dentro para fora. Não posso estar a falar, e aliás, nos documentos que vos vou enviar está lá. Eu não posso estar a estabelecer uma relação de confiança com alguém se não conheço essa pessoa. Então eu tenho que falar primeiro com essa pessoa sobre ela própria, para ela tomar a tal... Se eu começo a dar conselhos a uma pessoa que ela ainda não tem consciência daquilo que é capaz de fazer, do que foi a sua vida, etc, me ponho a dar conselhos, eu posso estar a tirar pedras para o ar, eu posso estar a criar muitos danos nessa pessoa. Portanto, as ferramentas de coaching, ou aquilo que é entendido como coaching, o estado atual e o estado desejado são fundamentais para depois decidir, então vamos ver o que é que eu vou partilhar de experiências, de ferramentas, até de networking, até de conselhos, até de tudo que nós temos para dar. Isto é, o mentor tem muita coisa para dar, mas antes de dar, tem que estabelecer essa tal relação de confiança, tem que saber clarificar uma série de coisas para precisamente saber onde é que a pessoa está e deseja estar. Não é um negócio, é a pessoa. E depois é a seguir. Isto é, o contexto que vamos criar com o nosso mentee depende da capacidade que tivermos de clarificar quem é o nosso mentee. E é aqui que estas duas pontes. Portanto, eu tenho uma definição própria de coaching. Uma ponte entre o sonho e o possível. Portanto, e chega. Uma ponte entre o sonho e o possível. A pessoa quer ir para ali. Ok, vamos ver até onde podes ir. Mas é uma ponte, vamos atravessá-la. Ok? Mentor, eu quero concretizar. Eu quero fazer. Eu quero ser. É outra coisa. Então aí já precisamos. É por isso que lá estamos. As minhas experiências, as minhas reflexões, a minha expertise. É aí que entra a minha expertise. Ora, isso é uma área, imaginem, eu tenho que ir, vou precisar de pedir um empréstimo ao banco. Ora bem, olha, uma das coisas que você tem que ter noção é que os bancos vendem dinheiro. E, portanto, você, para ter as melhores taxas, você tem que saber vender o seu projeto, certo? Para o banco acreditar naquilo. Para quê? Para que a taxa seja indicada. Um conselho que eu lhe dou, traz. O que é que deve ser para preparar uma reunião com o banco? Pá. Aí entra o papel do mentor. Porque estamos a dar tudo o que sabemos, as experiências, know-hows, etc. Agora, na atitude de coaching, nós não estamos a dizer faça. Estamos a fazer perguntas poderosas para descobrir algo sobre a pessoa, o que a motiva, o que a angustia, etc. Portanto, as pontes são muito diferentes. Eu costumo dizer, coaching trabalha o inner, mentoring trabalha o futuro. Certo? É dali para a frente. Mas, ora bem, vai haver uma sessão de abertura, deixem-me cá ver, Fátima, não seria termos uma sessão de apresentação de um plano de sessões intercalares para fazermos pontos de situação? Sim, eu posso responder, João. Então, só para esclarecer todos, a maneira como nós pensámos este programa, e mais uma vez repito, é a primeira edição e por isso também pedimos a vossa colaboração e que vão dando os vossos inputs à medida que
programa for decorrendo para melhorarmos, mas a maneira como está pensado é hoje ser a sessão de formação para os mentores, e é a única sessão de formação. A sessão está a ser gravada, portanto também pode ser disponibilizada depois para voltarem a rever e para aqueles mentores que não estiveram poderem assistir. Amanhã será a sessão de formação para mentis, portanto eles também vão ter uma sessão como esta, também vão ter uma sessão de 1 hora, onde lhes vão ser dadas as ferramentas e vão ser explicado o que é o conceito, o que é suposto, qual o seu papel aqui neste programa. Daqui a 3, 4 meses, em janeiro, portanto a meio do programa, vamos ter um encontro entre novamente um ponto de situação, portanto aqui com todos. Aí já não será uma sessão como esta de formação pura e dura, já será mais uma sessão de partilha do que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, e é isso que temos definido. Portanto é uma sessão, mas se acharem que são necessários mais pontos de situação ao longo deste caminho, acho que também há abertura obviamente da nossa parte para fazermos com que Já isso me aconteça. ouvem? Sim, Já sim. me ouvem? Sim. Graças a Deus. Deus É é grande. pena, Boa não. tarde a todos. Olá, Fátima. Eu Não, peço desculpa destas. Portanto, se me permitirem, então, nós somos cerca de 19 mentores, é isso? Não, 27. 27? Como eu vi no início da sessão aqui 19, pensei que. Sim, como eu estava a dizer, a sessão está a ser gravada porque alguns mentores não puderam estar esta hora neste dia, e por isso vai ser disponibilizada depois para os que não puderam estar. Pronto, as minhas dúvidas são muito práticas, que é o seguinte: eu neste momento já sei quem é o meu menti, portanto, a partir de amanhã deverei entrar em contacto direto com ele, não é? Mandar-lhe um e-mail ou telefonar-lhe, para fazer com ele uma calendarização ou um cronograma das sessões, não é? Durante um ano. Definir com ele também o que é que serão as expectativas dele, qual será então o contrato da sessão anual, ou será se calhar um contrato dinâmico por sessão ou por objetivos, ou é a primeira vez que eu estou a fazer isto de uma forma formal, ou informal, não sei, nunca fui mentora, ou se calhar já fui e não tinha consciência, não sei, revi-me num conjunto de conceitos em que o João apresentou, outros nem tanto, pelo menos não de uma forma muito consciente, mas até por aquilo que vamos fazendo na SES, acabamos por fazer um bocadinho disto, se calhar todos os dias. Mas gostava também de tentar perceber se aquilo que eu definir como eu menti está dentro das balizas, não é? Se está dentro daquilo que é expectável, e se estarei a cumprir mais ou menos aquilo que a SES também pretende de mim. E por isso é que pergunto se esta partilha entre mentores, e com o João e com a Carmo, se não seria possível ou interessante nós, se calhar daqui a um mês, pensarmos, olha, como é que isto está a correr, partilharmos uns com os outros dificuldades ou expectativas, ou para que tudo corra o melhor possível, não é? Porque sem ter qualquer tipo se calhar, de comparabilidade, mas a mentoria que foi feita, por exemplo, com as IPSS, não tem nada a ver com este tipo de mentoria, mas não houve esse alinhamento e acabou por haver aqui uma certa desincronização, não é? Não é o caso, não tem nada a ver, são projetos que não têm nada a ver, mas se calhar eu pelo menos sentir-me mais confortável, e naquela banda da tal segurança, eu só consigo dar segurança ao meu menti se eu própria também me sentir segura naquilo que estou a fazer, não é? E portanto era essa partilha que eu queria colocar aqui, a possibilidade de nós, ao definirmos os tais contratos de sessão anual, ou seja, ele dinâmico ou não, os alinhamentos de expectativas, o que é que vamos fazer com cada menti, se não seria também de nos alinharmos entre todos e com a SES, no sentido de estarmos a ir ou não no bom caminho, não sei. Sim, eu queria também aqui pedir um bocadinho da opinião do João, porque, pronto, mais uma vez é a primeira vez que estamos a fazer isto. Na minha opinião, daquilo que eu ouvi, também é a primeira vez que estou num programa de mentoring, não sei se fazer isto todos os meses será frutífero, ou pelo menos já no primeiro mês, porque na primeira sessão acredito que seja uma
uma coisa mais só para, como o João dizia há pouco, para palpar terreno, mas não sei o que é que o João pensa sobre isto. Acho que menos de 3 sessões, para fazer follow-up de menos de 3 sessões, como eu disse, a primeira é uma questão de já confiança, nos conhecermos, etc. Eu tenho 2 perguntas em supervisão, se vocês assumirem, acharem bem, nós podemos fazer depois da terceira sessão, e para isso nos preparamos como mentores. Primeiro, é uma pergunta, estou a ser capaz como mentor de garantir que o processo gera fruto e não apenas resultados? Esta era uma pergunta que nós devíamos fazer nós próprios. Eu, como mentor, estou a ser capaz de fazer isso? Essa é uma questão. A outra, como mentores maduros e experientes, que inquietudes levo comigo? E nós temos esta conversa. E ao fim de 3 sessões temos estas 2 conversas. Eu não faço supervisão com ninguém, só estas 2 perguntas, não quero saber do resto. Porque aquilo que se passa com entre o mentee e o mentor é deles. Agora, a mim como mentor, eu estou a ser capaz de gerar fruto e não apenas resultados? Isto é que dá cabo do mentor, é quando ele só está a gerar resultados e não fruto. Isto é, o mentee está eufórico a fazer coisas, mas não se está a transformar, não está a ser, está só a resultados. Consegui. Porque com o meu ego, a satisfação, o meu mentir dizer, desde que tenho um mentor, já faturo tanto, desde que tenho um mentor. Não, mas isso está a ser fruto ou é só resultado? E a terceira, eu não acredito em mentores que não tenham inquietudes. Nós temos que ter inquietudes e vamos partilhar uns com os outros. E assim crescemos. Não é por acaso que naquela ciência mais antiga que está por trás do mentoring, a filosofia, ainda hoje, a pergunta é: quem és? E nós, como mentor, temos de fazer isto. Quem somos? E se não houver inquietudes, se não houver dúvidas, nós não crescemos como mentor. Vivemos nas certezas e é uma chatice. E isto hoje é um problema. E então, eu gostava muito. Eu levo sempre inquietudes para as minhas conversas com os meus colegas mentores. Eu tenho inquietudes neste momento. Percebem? E então, é muito giro que ao fim de 3 sessões, não falando dos nossos mentis, mas de nós como mentores, ao fim de 3 sessões, que inquietudes eu tenho? Ninguém sabe que é o meu menti. Mas, será que, quando eu tenho esta reflexão, que fruto é que eu estou a ser capaz de facilitar ao meu menti que ele esteja realmente a obter para além do resultado? Porque senão só vamos falar de resultados. E então somos consultores. Pronto. Esta é a minha separação entre um consultor e um mentor. Não é? Pronto. Está a coisa simplificada. Portanto, se aceitar estas 2 perguntas como questões para termos depois 3 sessões, não tenha dúvidas, Fátima, que nós como mentores, depois ao fim de outras 3 sessões tornarmos a conversar sobre isto, vamos criar aqui entre nós um case study para um primeiro projeto. Porque nós próprios unimos num propósito comum, que é para isso que estamos cá. Mas saímos do eu para o nós. É uma grande vantagem. Certo? E isto até vai motivar para nós próprios queremos ser mais do que aquilo que somos. Como mentores, claro. E como pessoas. Acha bem? Não? Sim. A proposta está aí. E que belo projeto. Já estamos aqui a exceder um pouco a hora e por isso